Sejam muito bem-vindos, meus caros, e lembram-se do secretário-geral do Partido Socialista que esteve presente na zona do Martim Moniz a distribuir cravos na altura de uma operação policial que a esquerda toda em uníssono considerou excessiva e desproporcional? Pedro Nuno Santos veio agora, nos últimos dias, dizer que as operações musculadas fazem parte dos processos da segurança interna e que são perfeitamente normais e que, portanto, não há problema nenhum. O próprio polígrafo acabou por dar sinal desta incongruência de Pedro Nuno Santos e, portanto, se o polígrafo dá sinal da incongruência de Pedro Nuno Santos, vejam bem ao que é que nós já chegámos. Portanto, eu venho mostrar-vos estas declarações de Pedro Nuno Santos, analisadas pelo polígrafo SIC, que acabam por dar como verdadeira a frase que diz que Pedro Nuno Santos está a ser incongruente sobre aquilo que tinham sido os seus anteriores posicionamentos. Vamos então ouvir estas declarações do jornalista em causa e também de Pedro Nuno Santos. A Rua do Bem Formoso saltou para as notícias depois destas imagens no final do ano passado. Ninguém ficou indiferente aos imigrantes encostados à parede. Nos dias de hoje, o líder socialista é encostado pela alegada incoerência, pelo que disse na altura e pelo que diz agora. Esta foi a primeira reação de Pedro Nuno Santos. Temos neste momento em Portugal o governo mais extremista que nós tivemos nas últimas décadas da nossa democracia. Temos a obrigação de respeitar quem vive e quem trabalha em Portugal, sem nos terem de confrontar com um espetáculo degradante, deprimente. E foi do Parlamento ao Martim Moniz contactar com a realidade da população. A imagem de ontem é uma imagem muito preocupante, muito chocante, aliás, e que não diz nada sobre a realidade desta comunidade. O Pedro Nuno Santos, o que lhe falta, à semelhança de tantas outras pessoas à esquerda, é vergonha na cara. Porque acho muita piada que os imigrantes são todos muito boas pessoas, mas estas pessoas não vivem ao pé deles. Vivem no Príncipe Real, escolhem todas as grandes casas em Cascais, montam mansões em Espinho. Agora, viver ao pé destas pessoas e da realidade como ela é vivida por reformados que vivem há imenso tempo nestas zonas, isso já não fazem. Pessoas que vivenciam diariamente a criminalidade. Depois há aí tal coitadinhos dos imigrantes que não podem ser encostados à parede porque são especiais. Sabem que à porta de qualquer jogo do Benfica, leia-se de futebol, à porta de qualquer jogo e seguramente à porta do Futebol Clube do Porto, Benfica, seguramente que houve pessoas encostadas à parede a serem revistadas, só que aí eram brancos e já não mereceram cravos de vossas excelências. Ganhem vergonha na cara. Agora, ouçam a mudança de posição de Pedro Nuno Santos, que a única coisa que Pedro Nuno Santos traz de mais vincado para estas eleições que não trouxe nas anteriores é desespero, porque ele sabe que se perde estas eleições tem os dias contados dentro do Partido Socialista. Mas vamos ouvir a mudança de posição, que eu acho que isso é que é relevante. Dias mais tarde, não deixou cair o tema no esquecimento e nas redes sociais classificou a atuação da polícia como uma rusga ocasional, desproporcional e sem resultados relevantes. O socialista sempre defendeu os imigrantes. O nosso país é um país aberto, é um país tolerante, é um país de imigrantes. Mas, neste novo ano, Pedro Nuno fez pela primeira vez o meia-culpa pela governação socialista no tema da imigração. Nós não fizemos tudo bem nos últimos anos. O Estado e o país não se preparou para a entrada intensa de trabalhadores estrangeiros no nosso país. Entretanto, há eleições e o discurso é este. No quadro da política de segurança interna não haja lugar e espaço para intervenções mais musculadas, que fazem parte, obviamente, de uma arquitetura de segurança que tem, obviamente, de estar justificada, mas a segurança interna faz também, obviamente, dessas operações mais musculadas. Verdadeiro é a avaliação polígrafo SIC. Muito preocupante, muito chocante, aliás. Intervenções mais musculadas que fazem parte. Pedro Nuno Santos criticou a operação no Martim Moniz e falou em desproporcionalidade. Muito preocupante, muito chocante, aliás. Agora defende uma mão mais pesada das autoridades. A segurança interna faz também, obviamente, dessas operações mais musculadas. Isto é melhor ir ver para que lado é que está o vento. Portanto, consoante o vento, Pedro Nuno Santos muda a posição. Se estiver mais para norte, Pedro Nuno Santos diz uma coisa. Se o vento estiver a soprar mais para sul, Pedro Nuno Santos dirá outra. Portanto, eu acho que é relevante e deixar aqui algumas notas. Dada a altura, Pedro Nuno Santos diz que fazem parte estas operações mais musculadas e digo também, diga-se de passagem, isto acrescento eu, dizia Pedro Nuno Santos na altura que estas operações eram ocasionais e desproporcionadas. Não eram nada ocasionais, aliás, veio-se a saber os números mais tarde de
quantas operações é que aconteciam dessas por ano, e eram centenas delas, portanto não era nem ocasional nem desproporcional. As pessoas foram encostadas à parede, não foram agredidas, não foram maltratadas, e quer dizer, queriam o quê? Que as pessoas fossem revistadas com as mãos nos bolsos, como dizia o próprio Hugo Soares, que é uma personagem que eu não suporto, mas que efetivamente tem que lhe dar razão. Queria o quê? Ser revistados de mãos nos bolsos? Não se revista ninguém de mãos nos bolsos. As pessoas são revistadas ou com as mãos na parede ou com as mãos para o ar. Mas como eram muitas, encostaram-se à parede, e acho muito bem que se encostem. Porque estas pessoas é que fazem destas questões problemas raciais. Estas pessoas que foram encostadas à parede, se fossem dezenas de homens brancos, o Pedro Nuno Santos não punha os pés no terreno, a Inês Sousa Real não punha os pés no terreno, o Rui Tavares não punha os pés no terreno. Portanto, estas pessoas tiveram uma operação policial vista como desproporcional porque estes senhores eram imigrantes. Esta é que é a verdade. Porque se não fossem imigrantes não haveria problema. Tanto que não haveria problema que depois, no fim de semana a seguir a esta operação policial, tivemos um derby, como eu disse, entre Benfica, no caso foi entre Benfica e Sporting, acho eu, e em que pessoas foram revistadas de vários tipos de raças, de etnias e de vários tipos de culturas, foram encostadas à parede, com as mãos na parede foram igualmente revistadas, só que como a maior parte das pessoas eram brancas, aí já não havia problema, aí já não houve distribuição de cravos. Qual é que é a diferença? Portanto, no estádio foi justificado com a possibilidade destes senhores ou terem equipamento pirotécnico ou alguma coisa do género. No Martim Moniz foi justificado com várias ocorrências, nomeadamente a presença de armas brancas, nomeadamente a abertura de inquéritos sobre determinadas situações e a denúncia de determinados crimes naquela zona. Leia-se tráfico de droga, leia-se efetivamente violação, leia-se até prostituição, que eu já vi em algumas reportagens sobre o assunto, e portanto, estas pessoas serem revistadas não há problema nenhum. Eu não ficaria ofendido se um polícia me revistasse e me pedisse para eu encostar as mãos à parede. Eu iria ver problema se fosse agredido, se fosse alguma coisa do género. Agora, eu ser revistado, caramba, eu ainda outro dia, há uns meses atrás, fui a Bruxelas, eu fui revistado sei lá quantas vezes no aeroporto. Portanto, é do mais normal que há. Há situações em que é preciso e desde que se colabore não haverá problema nenhum. Andamos com esta conversa de que porque são imigrantes não podem ser revistados. Quer dizer, isto é das coisas mais engraçadas que existe. Mas enfim, Pedro Nuno Santos agora já defende operações policiais mais musculadas, já defende que é o garante da nossa segurança e que são bastante normais desde que justificadas. Só que Pedro Nuno Santos na altura não quis olhar para as justificações das forças de segurança e optou por olhar para aquilo que poderiam ser os seus eventuais ganhos eleitorais com a sua presença e a sua distribuição de cravos. É uma falta de respeito para com as pessoas que pagam impostos, para com as pessoas que colaboram com a polícia, e vossas excelências, porque são imigrantes, não podem ser revistados, não podem ser encostados à parede. Quer dizer, caímos na falácia oposta. Estas pessoas dizem que os imigrantes foram revistados porque são imigrantes, mas ao mesmo tempo vocês só deram atenção a essa operação, que aconteceu uma exatamente igual no norte do país, mas não tinha imigrantes, e aí já não quiseram saber. Portanto, quem torna isto um problema racial é a esquerda. Quem capitaliza esta situação e quem instrumentaliza as pessoas que foram revistadas é a própria esquerda. Que ninguém tenha dúvidas, e uma coisa que eu vi, ainda no dia de ontem, lembro-me perfeitamente, porque vi essas fotos no Expresso ou no Público ou alguma coisa do género, lembro-me perfeitamente de ver que havia apenas, em vários cartazes, havia apenas um ou dois erros ortográficos. Não deixa de ser curioso que pessoas que alegadamente estão ilegais, que ainda não têm a sua situação regularizada, que não sabem falar português, escrevam cartazes sem erros em português. Não deixa de ser curioso. Sabem o que é que eu acho? É que a esquerda teve mãozinha nessa manifestação e que os cartazes foram escritos por portugueses de esquerda. Não tenho dúvidas nenhumas de que isso tenha acontecido, mas como também não tenho provas do que estou a dizer, vejam no Expresso, no Público, em vários meios de comunicação tradicionais, vejam os cartazes, vejam o português com que é escrito, salvo duas exceções, que havia ali efetivamente um erro ou dois de português, o português com que é escrito e a qualidade desse mesmo português, de pessoas que supostamente nem sequer estão legais em Portugal. Portanto, se ainda nem sequer estão legais, já aprenderam a língua? Interessante. Há pessoas que estão aí, muitas delas legais há imensos anos. Aliás, os novos portugueses, com muita frequência, como diz Luís Montenegro, já têm o cartão de cidadão e ainda não sabem falar
falar português. Mas enfim, era isto que eu tinha para partilhar, meus caros. Parece que Pedro Nuno Santos continua a mudar de posições. Quem sabe, estamos em abril de 2025, talvez em janeiro de 2026 Pedro Nuno Santos se junte ao Chega ou alguma coisa do género, tendo em conta pelo menos a volatilidade das suas posições. Mas espero que não se junte ao Chega, que sinceramente acho que é dos secretários-gerais do Partido Socialista mais fracos que o próprio partido já teve. Mas enfim, era isto que eu tinha para partilhar, meus caros. Quero-vos agradecer imenso por estarem desse lado. Peço-vos só o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais bem aí na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.